Hoje é dia de dossiê histórico. A anistia, ela não só é constitucional, como quem votou para a anistia ser constitucional foi o Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, e várias outras pessoas. E é sobre isso que nós iremos falar. Tá. Antes de voltar ao passado, a última, de forma bem rápida. Condenados do 8 de janeiro descartam projeto por redução de penas. Aqui são as vítimas que estão presas e elas não acham que o caminho é a redução de penas. Elas acham que o caminho é a anistia, até porque a maior parte delas, eu acho que no futuro, quem sabe, assim como no passado, nós vimos uma comissão da verdade para analisar o que aconteceu durante o regime militar. Talvez, em algum momento na história brasileira, vai ter que ter uma nova comissão da verdade para se analisar o que aconteceu de 2019 até os tempos atuais e tentar, no mínimo, conceder algum tipo de indenização para essas pessoas. Mas tá ali, ó. Segundo a entidade, a maior parte dos alvos das investigações do 8 de janeiro sequer participou de qualquer ato de depredação e que, portanto, pessoas inocentes não podem ser consideradas meio culpadas. Reduzir penas ou oferecer concessões parciais não é justiça, considerou Asfav. E aqui o Roger Stiffelman Leal, que é um jurista, ele escreveu um texto no Jota, a gente vai dar uma olhada nesse texto do Jota já, que ele fala assim, ó, o debate sobre nova lei de anistia tem suscitado contestações sobre a sua constitucionalidade, com base em registros que encontrei há semanas, os mesmos divulgados pelo senador, redigi artigo a respeito, finalmente publicado hoje no Jota. O que foi o que o Jorge Seife colocou na roda? E que ele disse que não foi nem ele que descobriu, ele dá os méritos ao Luiz Freire, assessor da liderança do PP. E o Seife fala assim, ó, pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa. Referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres, descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 88 e que os constituintes decidiram, na ocasião, que a anistia de crimes de golpe de Estado e congêneres é possível. Conforme anexado, durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caô, que era do PDT, o qual pedia para suprimir do artigo atual, está lá o número, do artigo 5º da Constituição a expressão insuscetível do benefício da anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democrática sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu anistia a crimes de golpe de Estado está o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, José Magalhães, sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade do Congresso Nacional de conceder anistia. Está aqui o destaque, 2184. Requeiro, nos termos do artigo 7º da resolução, destaque para aprovação da emenda número 2P00655-8, da Constituinte do Carlos Alberto Caô, retirada da emenda à expressão e insuscetível do benefício da anistia. Tira essa parte, que não pode ter anistia. Pode sim. E tá aqui, ó, o texto. Passa-se ao destaque número 2184, a emenda número 655. O autor é o constituinte Carlos Alberto Caô. A redação é a seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível. A Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua: a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O destaque, 2184, e a anistia.
a porta que o Constituinte manteve aberta. Nos últimos meses, o tema da anistia voltou ao centro do debate nacional, não pelo avanço de projetos de lei, mas também pela divulgação de vias interpretativas voltadas a demarcar os seus contornos. Uma observação lateral constante de voto proferido em julgamento do Supremo bastou para suscitar controvérsia. Nela, se sugeria que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não seriam passíveis de anistia. A questão, no entanto, não é nova. Já na Assembleia Constituinte, a anistia se mostrou tema sensível e carregado de simbolismo, fruto das tensões entre justiça, pacificação e política. Mobilizou à época discursos e manifestações nas quais a memória recente sobre as agruras do regime anterior se entrelaçava ao desejo de uma democracia que aprendesse com as feridas do passado. Fazia-se indispensável conjugar a necessidade de responsabilização com as exigências de reconciliação nacional. O espírito que pautou a decisão adotada sobre o tema pode ser encontrado no discurso de vários constituintes. Jutaí Magalhães, por exemplo, asseverou ter se manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia, salvo se tratando do crime de tortura. Na mesma linha, Mário Covas, nome histórico é ligado aos tucanos, ponderou que, se não fosse possível compreender que um crime, por mais forte que seja, pode criar circunstâncias para as quais o perdão possa ser considerado, então melhor seria que desqualificássemos o criminoso e o condenássemos à morte. Porque se não tem como o cara receber perdão nenhum, então ele já está condenado para sempre. Corroborando essa visão, Nelson Carneiro declarou não acreditar que se deve impedir o Estado de usar a faculdade da anistia por mais hediondo que seja o crime. Preponderava a compreensão de que a vedação à anistia deveria ser uma medida de caráter excepcional, aplicável somente a delitos específicos e previamente delimitados. E aí entraram algum desses delitos. E não está lá o golpe contra o Estado Democrático. Não está isso. Foi sob essa inspiração que o texto constitucional aprovado definiu os limites aplicáveis à anistia. Segundo estabeleceu o artigo 5º, 43, não sei se parágrafo 43, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia os crimes de... o que não pode receber anistia. Quais? Tortura, tráfico de entorpecentes, que toca o terror e crimes hediondos. Só isso. Não tá lá, não tá ali. Esquece essa conversa mole. A devida compreensão sobre a questão requer, outro sim, a confrontação de tal solução normativa com um inciso subsequente. Estatuiu-se no artigo 5º, 44, por seu turno, que são imprescindíveis e inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Não é? Pode receber anistia? Pode. Só não é um crime que prescreve ou inafiançável. Então, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que os caras fazem, passou 20 anos. Não pode ser processado. Mas se quiser colocar anistia, pode colocar. A diferença é clara. Em ambos os casos, há inafiançabilidade, mas apenas no inciso 43 positivou-se a vedação à anistia. Qualquer tentativa de aplicar extensivamente essa vedação aos crimes referidos no inciso 44 esbarra na própria decisão do Constituinte. A esse propósito, cumpre recordar que, na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o destaque 2184 de autoria do deputado Carlos Alberto Caú. A proposição foi colocada em votação pelo presidente Ulisses Guimarães, que apresentou nos seguintes termos. Está aqui. Com a aprovação da proposição, para surpresa de alguns constituintes, a Assembleia Nacional Constituinte tomou a decisão inequívoca de suprimir a vedação de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e Estado Democrático. O texto, originalmente apresentado, continha tal restrição, mas ela foi deliberadamente afastada por essa votação do plenário. Em outras palavras, a concessão de anistia para tais condutas foi confiada pelos constituintes ao juízo político dos representantes eleitos pelo povo a ser exercido mediante o devido processo legal. Esforços interpretativos que busquem estender o inciso 44, uma limitação que nele não se encontra, ameaçam desfigurar a opção consciente do Constituinte. Obrigado, Biblioteca Nacional, por existir. Tá aqui.
No dia seguinte, Tribuna da Imprensa, 23 de fevereiro de 1988. Naquele pedacinho ali, ó, tá no site oficial da Biblioteca Nacional. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva do Carlos Alberto Caô, tornando o crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ela foi aprovada por 281 votos, 120 contrários, 20 abstenções. E olha só agora, essa emenda foi votada após um acordo. A emenda que foi votada foi para falar que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso foi votado após um acordo. Com o acordo, tendo Carlos Alberto retirado de seu texto original parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Eu vou tirar... Tiramos a parte que tornava insuscetível de anistia. A gente tirou a parte que proibia anistia. Tá claro? Tá claro? Em português do povão. Se não tá claro, vamos pro pioneiro. 23 de fevereiro de 88. Para surpresa de muitos, emenda aditiva é aprovada. Texto bem padrão, igual ao outro. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva de Carlos Alberto Caô, tornando crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí vem, 281 votos favoráveis, 120 votos contra, 20 abstenções. A emenda foi votada depois do acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caô retirado do texto original a parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Tiramos essa parte, porque tem que ter anistia. Pode ter. Foi o que a gente fez. Foram os constituintes, irmão. Os pais fundadores da Sexta República. Agora eu vou pro Monte Olimpo, viu? O Monte Olimpo agora vai ter que seguir a Constituição. Na justificativa da proposta, o Constituinte afirmou que seu objetivo era o de garantir que a transição democrática se realize dentro da ordem e da liberdade sem a utilização de movimentos armados ou de qualquer origem. E olha só, nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes. Ninguém estava esperando isso. Ninguém falou contra, todo mundo falou a favor. Já que, olha só, todas as emendas aditivas até então votadas haviam sido rejeitadas por não atingir os 280 votos. Nada estava sendo aprovado. Essa foi. Diário da Assembleia Nacional Constituinte. Vamos começar. Não sei se está dando para ler. Também que já tá bom, né? Requerimento de destaque 2184. Sua Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua, né? Presta atenção da casa para o orador. A apreciação deste plenário está diretamente relacionada com a conclusão do processo de transição democrática, através da promulgação de uma Constituição que estabeleça as bases para a experiência, prática e a convivência democrática. Este é o desafio que está colocado diante de todos, independentemente de nossas siglas partidárias, bem como independentemente das concepções ideológicas de cada um de nós assuma no que se refere à organização do Estado, da sociedade, da economia. Postando na possibilidade, às vésperas, vai ver aquele discurso, né? Toda a ladainha. Outra fonte de inspiração, exatamente a experiência histórica dos países recém-saídos de regimes autoritários. Então, veja só, a turma que hoje aí tá no pitaco, não é porque vai acontecer isso, aquilo. Não. Esses rapazes aqui viveram numa época de autoritarismo, o mundo bipolar, né, ditaduras, e ainda assim eles votaram para permitir a anistia. Aí fala, Constituição da Espanha, portuguesa, grega, cria uma instituição desse mecanismo de defesa do Estado democrático e da sociedade civil democrática. Quando esse destaque e essa emenda se referem à necessidade de estabelecer e se definir como crime a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, nós também
nós também defendendo, sobretudo, o exercício do direito à cidadania. Estamos defendendo de modo especial a mais ampla manifestação dos organismos, dos órgãos e dos movimentos criados e gerados pela sociedade civil. Não se trata, portanto, senhor presidente, de defender apenas formalmente a organização representativa. Trata-se de estabelecer, através da Constituição, que os mecanismos de participação popular que hão de transformar a democracia brasileira numa democracia governante, na feliz definição de Jorge Bourdieu, estejam assegurados através da aprovação desse destaque, dessa emenda. A promessa e a aposta que nós realizamos é a viabilidade de termos, através desses mecanismos, a possibilidade e a perspectiva de realizar a revolução democrática dentro da ordem capitalista, efetivando as transformações sociais dentro da ordem. Então, o cara é meio lacrador, né? Este é o princípio em que se lastreia a nossa emenda e o nosso destaque. Por isso pedimos a aprovação. Aí está Luiz Guimarães, a proposição de caô, com a expressão que Sua Excelência retirou, que é de conhecimento da casa, tem parecer favorável do relator. O relator, Bernardo Cabral, brabíssimo. Esse cara, vou falar dele já, para quem não lembra dele. Voltaremos à proposição do constituinte Carlos Alberto Caô. Registram os códigos de votação. Sim, aprova o destaque, ou seja, aprova para permitir anistia. Não rejeita. A possibilidade de abstenção. Acionem simultaneamente o botão preto no painel e a chave sob a bancada, mantendo-os pressionados até que as luzes se apaguem. Procede a votação. Votou. Resultado: 280 sim, 120 não, abstenção 20. Quem votou sim, votou pela anistia. Vamos lá. Aí eu separei aqui o nome. Tem vários nomes. Sim, não, abstenção, sim, não, papapá, pipipi. Aí vem pra cá. Quem é Bernardo Cabral? Além de relator da Constituinte, o Bernardo Cabral, ele teve um papel importantíssimo no Brasil contra o Instituto Hudson e o projeto dos Grandes Lagos, que visava basicamente dividir a Amazônia com vários lagos, que já são meio que espécie de uma fronteira natural, dividir para conquistar, né? Tu já entendeu o processo. Foi um ataque gratuito à soberania nacional brasileira que, graças a Deus, o Bernardo Cabral ficou contra. Um deputado lá do Amazonas, e que, mais uma vez, está do lado certo da história. Parabéns, Bernardo Cabral. O senhor é brabo. Aquele ali, me parece, posso estar errado, mas me parece que é o pai de Rodrigo Maia, né? César Maia. Sim. Eita! E aí, Rodrigo Maia? Eita, olha esse aqui de amarelo. Fernando Henrique Cardoso. FHC. Oxente. Não é possível. Quem é esse aqui? Eu não tinha visto. Geraldo Alckmin Filho? Chuchu! Você... o presidente e o vice-presidente do Brasil são a favor da anistia. Descendo. Tatará. Areval. Aí vamos lá. Guxiquem, que era do PT. Ó, votou sim. Cadê? Vamos botar aqui. Amarelinho. E o de baixo, olha. Luiz Inácio Lula da Silva. É Lula pela anistia. Lula da Silva pela anistia, Lula. Mas não para por aí. Olha o chefe. O chefe não, né? Que o homem não tem chefe. O homem que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, Michel Temer, também é a favor da anistia. O ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, também é a favor da anistia? Rapaz. E aí? E agora, hein? E agora? Agora vai ter que ter anistia, né, gente? Agora não tem mais o que fazer. Mas que coisa. Aí tem mais nome aqui também, ó. Tem que parar para dar uma olhada. Vai ter aquela declaração de voto. Aí o pessoal ainda falando de destaque. Temos tido em nossa história claros exemplos desses resultados altamente positivos da anistia. Em 1945, com o retorno de dezenas de políticos exilados da República Velha, dentre os quais a figura singular de Otávio Mangabeira, a própria Revolução de 32 terminou com o armistício trocado pelo atendimento aos ideais revolucionários, convocado da Constituição de 34, mais recentemente o governo do Kubitschek em 55, foram anistiados os revolucionários de Aragarças e Jacareacanga, verificando-se a mais completa pacificação política do país até 1960. Finalmente,
tivemos anistia concedida pelo presidente Figueiredo, exigência do povo brasileiro. Não podemos esquecer o que ocorreu recentemente no Rio, quando o atentado do ônibus que estava falando Sarney foram rapidamente esquecidas com as explicações políticas e institucionais. Esqueci daquela hostilidade que misturou fomentadores da baderna e pessoas inocentes. Ao relembrar esses fatos, quero marcar minha posição no sentido de que acompanharei e votarei os dispositivos constitucionais referente à matéria defendendo a anistia em sua atual graça, soberano direito de graça, perpétuo silêncio dos atos praticados. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Cá estamos nós.